É difícil ter que dizer isso, mas, de novo, a nossa seleção feminina de vôlei bateu na trave, né? Perdemos na final, ficamos com a prata. Foi uma derrota de 3-1 pra Turquia, né? E machuca ter que falar isso, mas a verdade é, a gente sofreu bastante, né, nesse campeonato. Tivemos desfalques importantes, a Gabi tava com uma programação de jogar a segunda etapa, né? A fase das eliminatórias, mas aparentemente teve uma outra lesão. Então acabou sendo poupada agora pros sul-americanos, né? Tivemos o desfalque durante a competição também da Tainara. E, por último, a Julia Kutz. Julia Bergman e Ana Cristina acabaram ficando sobrecarregadas, né, com a responsabilidade de ser as duas que mais estavam finalizando, mais estavam definindo pontos importantes, né. Tivemos surpresas, como a Luzia, que se mostrou uma excelente bloqueadora, né, uma central que tem um potencial incrível e que agora a gente coloca pra bater de frente com a Julia Kutz e com a Dayana. Vale ressaltar também que na semifinal que aconteceu no dia anterior, o nosso jogo foi um pouco mais longo do que o da Turquia contra a China, né? Nós batemos a Itália em 3-2. Claro, é uma seleção campeã que queria defender o título, né? Então já era esperado uma partida mais longa. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um bom jogo, né? Conseguimos interceptar jogadores importantes como a Antropova e até mesmo em alguns momentos até mesmo a Paula Egonu, né? Então exigiu muito do mental da seleção e também da parte física para conseguir parar a seleção italiana, né? Já a Turquia veio de um jogo um pouco mais rápido, né? O que foi bom pra elas, mas também a parte mental parecia estar completamente em dia pra elas hoje, né? Agora, falando um pouco da parte mais técnica, né? Analisando o jogo contra a Turquia. A Turquia venceu, foi uma vitória muito bem merecida delas. A gente viu uma postura completamente equilibrada durante todo o jogo, né? Não tiveram momentos onde elas estavam abaixo, fisicamente, mentalmente, que elas ficaram muito atrás no jogo. Nós vimos parciais muito equilibradas. Do lado turco, a gente não pode deixar de falar da Melissa Vargas, sempre muito equilibrada nas suas partidas, sendo a maior pontuadora do jogo com 33 pontos e poucos erros, né? Fez boas passagens durante os saques, né? O que favoreceu muito a equipe turca. Outros destaques importantes foram a Baladin e a Aydin, né, que dividiram também um pouco esse protagonismo com a Vargas, né, com apresentações, com um jogo excepcional, sabe, com poucos erros, e foi um jogo bonito de se assistir, né. Mesmo com o cansaço evidente da nossa seleção, nós conseguimos ver aqui Ana Cristina com um total de 25 pontos, sendo 20 de ataque, 13 de bloqueio e 2 de saque. Temos também a Rosa Maria com 19 pontos no total, sendo 17 de ataque, e em terceiro lugar temos a Julia Bergman com 15 pontos ao total, sendo 12 deles de ataque. Então a gente percebe que mesmo assim elas, mesmo sendo muito acionadas, elas foram efetivas, mas infelizmente não o suficiente pra gente ganhar. Agora entra a minha opinião muito mais que pessoal, mas ali no quarto set, o Brasil começou perdendo de 7-2, mas em momentos incríveis conseguimos empatar, se não me engano, em 18-18. Mas eu acho que a opção do Zé de ter trocado as líberos foi uma decisão errada, tá? Porque a Marcela, ela tava indo bem. É porque também a Turquia tava indo melhor. Essa é a realidade. Mas eu não vi uma atuação muito boa da Natinha. Eu acho que ela, como líbero, deixou a desejar. E isso, naquele momento, podia ter sido o gás que o Brasil precisava pra talvez dar um pouco mais de sangue ali pra ganhar a partida, ganhar o set e tentar levar pro tie-break, tá? Eu acho que se tivesse aumentado o volume de jogo naquele momento, levantado certas bolas, favorecido contra-ataques, eu acho que o Brasil teria tentado lutar um pouquinho mais pra levar pelo menos pro tie-break. Não era 100% de certeza que o Brasil ganharia mesmo no tie-break, mas daria um fôlego a mais. Eu acredito, daria um pouco mais de raça, talvez uma vontade a mais de levar, por ser um título inédito, né? Por diversas vezes a gente batendo na trave, ficando com o segundo lugar, ficando com o terceiro lugar. Eu acho que se tivesse favorecido um pouco mais o volume de jogo, um pouco mais as defesas, os contra-ataques, eu acredito que talvez o nosso Brasil, do jeito que ele teria tentado lutar um pouquinho mais pelo título, sabe? Mesmo com o cansaço, com a limitação física, eu acho que a gente teria tentado um pouquinho mais. Também de repensar as próximas convocações, principalmente da Lorena. Fez um campeonato muito abaixo do que a gente estava esperando dela. Teve a oportunidade de ser titular em alguns jogos, principalmente depois da lesão da Julia Kutz, né? Infelizmente ela não conseguiu entregar aquilo que a gente estava esperando, e aí a posição foi dada à Luzia, que surpreendeu de fato e mereceu e merece todos os elogios nesse momento, tá? Então acho que tá na hora da gente rever as convocações da Lorena e da Natinha. Eu acho que a Helena, ela tá num momento de evolução. Ela é uma jogadora nova, ela ainda tem muito potencial. Ela no jogo contra a Tailândia também ela se mostrou abaixo do que ela estava se mostrando, mas durante as substituições que ela entrou, durante as outras partidas, ela se mostrou uma pessoa confiável, que tem potencial de crescimento, que a gente pode esperar muito dela no futuro. Outra pessoa que eu acho que a gente tem que ficar de olho, sim, e pensar numa reconvocação dela, sim, para os sul-americanos, para a próxima VNL do ano que vem, e talvez até ser uma das candidatas para as Olimpíadas, é a Mayara Basso. Eu acho que a Mayara Basso, ela, no pouco que ela entrou, nos poucos jogos que ela conseguiu entrar, principalmente para sacar e para compor ali o fundo de quadra, né, para favorecer uma defesa, um contra-ataque, ela se mostrou muito competente, e eu acho que o que falta para ela é um pouco mais de tempo em quadra, um pouco mais de ter esse amadurecimento dentro de quadra, dela se adaptar, pegar ritmo de jogo, mas eu acho que ela pode ser uma opção muito importante, inclusive, assim, não sei, como ela entrou pouco e ela praticamente não definiu, não atacou, é um pouco difícil de dizer, eu realmente não a conheço muito bem, mas quem sabe se ela criar um pouco dessa experiência, ela talvez, assim, ela tem um potencial, assim como a Julia Bergman começou, ajudando mais no fundo de quadra do que no ataque, ela talvez possa ser uma boa opção ali pra dividir um pouco do peso com a Júlia, sabe, nos momentos que a Júlia, claro, a Júlia é titular, isso não vai ser tirado dela, mas em alguns momentos, quando a Júlia estiver cansada, sair um pouco do jogo, assim, pra descansar, eu acho que talvez a Basso seja uma boa opção ali pra entrar no lugar da Júlia, ali pra ela dar um respiro, talvez nos jogos que não sejam tão importantes, ela entrar no lugar da Júlia pra poupar a Júlia, pra Júlia ter um tempo maior de descanso, né, de preparo pros jogos mais importantes. Eu acho que seria um bom caminho, seria uma boa opção dar uma chance pra ela, assim. Bom, no final a gente... Bom, aqui no final o Brasil ganhou uma medalha de prata muito
muito merecido também. A gente tem que engrandecer toda a força que o Brasil teve durante toda a partida, todo o campeonato, né? Mesmo com os desfalques, desde lá do começo, ela se vendo com a incerteza da Gabi se ela iria jogar ou não, depois tendo a certeza de que ela não poderia jogar, né? E mesmo assim, jogadoras como a Ana Cristina, que veio de uma lesão recente, né? E a Julia Bergman, tomaram esse protagonismo, essa responsabilidade de ser aquelas que a equipe pode confiar nos momentos mais importantes, mais decisivos dentro de quadra, tanto na defesa quanto no ataque. A gente viu jogadoras muito mais consistentes, muito mais responsáveis nas suas ações dentro de quadra. E eu acho que sim, elas estão prontas para lidar com essa responsabilidade de eu quero ver muito agora o sul-americano, que provavelmente vai ter a Gabi. Não sabemos ainda se vai ter a Tainara, provavelmente não vai ter a Julia Kutz. Mas a Julia Kutz está muito bem assistida com as suas colegas de posição. Eu acho que a gente já vai ver um outro jogo com a Gabi. E a gente vai ver todo o potencial que o Brasil tem pra chegar nas Olimpíadas, né, de 2028, que eu quero muito ver o time completo, com todas as suas jogadoras à disposição, do Zé Roberto. Eu acho que é um time que tem tudo pra ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, tá? De verdade, eu acredito, talvez até no ano que vem a VNL, se o time tiver completo, a chance do Brasil chegar na final como uma favorita de vencer o título e até mesmo vencer esse título inédito pra gente, ele não tá longe, tá? Eu acredito que até mesmo essa seleção, mesmo sem a Gabi, mesmo sem a Julia Kudus e sem a Tainara, elas tinham chance de ganhar, mas o cansaço venceu elas. Não tiro o mérito da Turquia, mas eu acho que o cansaço físico e mental delas foi um protagonista também, junto com a seleção turca pra ganhar. Agora nos resta esperar pra ver um pouquinho do que vai ser as próximas competições com esse time muito mais entrosado, muito mais pronto pra competições de alto nível. E, assim, a gente pode esperar um futuro muito promissor dessa equipe, muito promissor mesmo dessa equipe, e que assim que ela estiver completa, a gente vai ver uma seleção pra bater. Se hoje a gente fala muito da escola italiana, eu acho que no futuro, com essa seleção que a gente tem em mãos hoje, completa, livre de lesões, mas recuperada fisicamente, com mais opções em substituições de rodagem, a gente vai ver uma seleção pra bater de frente com a Itália, pra bater de frente com a Turquia, e uma seleção a ser batida, tá? Uma seleção que vai impor respeito, porque nessa fase de transição a gente sempre foi uma seleção que impôs respeito, que é a seleção que todo mundo quer bater. Sempre foi o Brasil. Mas deu uma caída na época de renovação dentro do time, né? De troca de jogadores, que é normal. Entraram jogadoras muito novas que não tinham experiência ainda no jogo profissional, nessas grandes competições internacionais, que é normal. Mas que agora a gente tá vendo que elas estão chegando, assim, se não estão ainda, elas estão pra entrar na fase, assim, do seu auge profissional, né, pra essas próximas competições a gente pode esperar muito. Então, eu tenho a expectativa de que o Brasil tá chegando lá pra ser uma Itália futuramente, ganhar todos os títulos que for competir, né, ganhar a VNL, ganhar a Mundial, ganhar a Olimpíadas e se tornar o time a ser batido, tá? Então, eu acredito, sim, porque o Brasil, sem Julia Kudus, sem Gabi, sem Tainara, conseguiu bater a atual campeã olímpica, a Itália, que era a atual campeã da VNL e a atual campeã mundial. A gente conseguiu bater com um time que não tava completo. Agora, imagina um time completo, o que a gente faz?